Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa segunda, dia 17 de fevereiro de 2025. de 2025. Ó, o Instagram hoje foi rápido. Bom dia, sejam bem-vindos. Oi, Paty, Ana. Gente, Esse é o momento que a nave que a nave desce? desce para ficar no naveporto aqui, conversando com vocês um pouco sobre muitas reflexões. Gente, hoje vamos falar sobre... Oi, Arami, bom dia, Estela, Lua, Tati. Gente, hoje a gente vai falar sobre como viver uma boa vida. Importante, nós não vamos aqui cagar regra, tá? E os 10 passos, os 20 é reflexão. Eu queria acrescentar que isso é sob a nossa perspectiva. O que para nós ajuda a viver uma boa vida, tá? Isso pode inspirar vocês, pode trazer consciência para vocês para algumas coisas e vocês também podem achar que não faz sentido para vocês e que tá tudo bem, né? A gente pode falar sobre o que a gente vive, como a gente vive e tudo que faz a diferença para nós, para vivermos uma boa vida. E eu acho que a gente vive uma boa vida e isso não quer dizer que a gente não tem problemas, que a gente não tem desafios, né? Porém, é uma boa vida. Bom Né? dia, Tom. E uma boa vida não significa uma vida cor-de-rosa, né? Uma vida onde tudo dá certo, onde tudo é perfeito, porque vidas perfeitas não existem. Se alguém vende isso para vocês, corra, tá? Isso não existe. Vidas perfeitas não existem. Porém, podemos fazer da nossa vida uma boa vida. Para isso, e para a gente não se perder no meio de tantas coisas que a gente quer dizer, a gente fez aqui uma lista de 12 pilares para uma boa vida. 12 pilares que fizeram a diferença para nós e que pode ser que vocês não estejam olhando para um desses pilares. Então, primeiro deixa eu saber como vocês estão. Vocês estão bem nessa segunda-feira? Aí pertinho do feriado, né? Do maior feriado, do feriado mais esperado por muitos brasileiros, que é o Carnaval, que tá chegando. Inclusive pra gente, porque a gente adora ir pro mato, adora ir pra praia e adora fugir do carnaval. Eu ia falar, não pelo carnaval em si, né? Mas pelos dias de descanso. E também adoramos porque muita coisa no Brasil só começa depois do carnaval. Sim, sim, o pessoal falando que tá bem. Que bom. E, gente, outra coisa que é importante também, né? Pra gente, às vezes, a gente tá bem, mas a gente tá com sentimentos contraditórios, passando por desafios, e ainda assim a gente se sente bem, né? Não é porque a gente tá bem que tudo tá ótimo, e nem porque a gente não tá se sentindo bem que as coisas não estão bem, né? Nós somos complexos, seres humanos são complexos. Vamos lá. Então, não poderíamos começar por um outro pilar que não fosse esse, porque pra gente tudo começa aqui. Conhece-te a ti mesmo. Essa talvez seja uma das frases mais antigas aí registradas. O conhecer a ti mesmo faz toda a diferença. E quem assiste Matrix, né? Matrix, a gente fala muito de Matrix aqui. É o momento que o Neo chega lá no oráculo e aí ela mostra na parede, tá lá. Conheça-te a ti mesmo. Por que será que isso é tão importante? Para se viver uma boa vida para você, né? Porque, de novo, boa vida não é uma fórmula mágica, né? Não é algo que funciona para todo mundo. A gente falou, a gente está trazendo aqui baseado na nossa experiência, no nosso olhar, na nossa percepção. Mas, de qualquer maneira, para você viver uma boa vida, você precisa se conhecer em primeiro lugar. E se conhecer não é ler um livro de autoajuda. Eu não tenho nada contra os livros de autoajuda, muito pelo contrário, tá? Eu acho que eles são muito bons. O problema é quando a pessoa só fica ali. Eu li um livro de autoajuda, então agora eu me conheço. Não, né? A gente precisa de processos de terapia, a gente precisa conhecer de teorias que trazem esse conhecimento, esse olhar para dentro. A gente precisa viver essas teorias na prática para ver como que aquilo funciona em mim, aqui no meu sistema mente-corpo, né? Então, o primeiro pilar é você precisa se conhecer. E aqui, expandindo essa reflexão,
eu sempre fui muito conectado com o meu sentir e o meu querer, assim como eu também, conhecendo a história da Fê, ela também sempre foi muito conectada, no entanto que eu fui lá, fiz uma faculdade de educação física, me tornei dançarino de dança de salão profissional, ela fez a psicologia, ela se tornou atriz profissional também. Olha só, os chamados para profissões que ninguém falava, não, não vão por esse caminho, ou seja, conectado com o seu sentir. Porém, a vida, ela nos traz desafios, não existe como a Fê trouxe a vida cor-de-rosa, porque nós estamos aqui e nós vamos passar por jornadas, e essas jornadas abrem outras caixinhas dentro de nós. Então, nós nos Por isso, conhecemos. terapia é um processo para a vida toda, mas não o tempo todo? Por isso, assim, se você me perguntasse lá atrás, você se conhece? Claro, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir. Opa, de tempos em tempos vão abrindo novas caixinhas e nós vamos descobrindo novas coisas dentro de nós. Então, também não é um processo que eu chego a um fim. Ah, eu fiz isso, isso e isso. Opa, cheguei, agora eu já me conheço. Nós vamos nos conhecendo durante a jornada, conhecendo, reconhecendo, conhecendo, reconhecendo. Eu não casei com essa mulher. E essa mulher não se casou com esse homem. Hoje nós somos pessoas completamente diferentes. E é por isso que os casamentos, eles precisam que os contratos sejam renovados. Porque o Fernando hoje, a essência é igual, ou não posso dizer igual, é muito próxima do Fernando lá de 2011 que ela conheceu. A essência é igual. Tá? Agora, como ela se manifesta na vida, mudou. E pra mim também. E em alguns pontos que bom, né? Porque um ariano, que era chamado de Satanás, hoje com autoconhecimento... Eu falo que ele é um ariano maduro e trabalhado, né? Porque os signos também amadurecem. Né? Graças e outra, a Deus. E signo não é muleta, né? Não é, não, todo ariano é assim, então eu sou assim. Gente, essa frase de eu sou assim é estática. A vida é movimento e nós somos movimento, ok? Então, uma reflexão aqui para vocês. Quem conhece a ti mesmo? Ou quem está conhecendo... Quem está no processo de, né? No processo de... O Tom colocou aqui, o processo só acaba quando as pessoas morrem, não é? Exatamente. E hoje, Tom, com as novas buscas, eu acredito que não. Talvez exatamente dentro desse 3D aqui. Não, Mas nessa não sei. vida, a sua busca acaba quando você morre. Mas aí você tem outras buscas possivelmente, e aí depende, claro, da crença, né, de cada um. Que só vamos descobrir a partir do momento que a gente fizer a passagem. E como diz a Josie Cromer, Gente, trocar de pijama. Chocada, gente, que minha franja já cresceu. Já Muito cresceu, gata, né, já gente? tá no meu olho, gente. Como pode? Eu vi o que ele colocou? Satanás, Kaká. Isso. Estou no processo. Eu acho que a gente decide começar num determinado momento, mas não termina nunca, verdade. Eu estou no processo. Estamos todos no processo, gente. E que bom que estamos no processo, né? Porque se fosse uma linha de chegada, e aí a gente vai falar do último pilar aqui que a gente colocou. Se tivesse, né? Se fosse assim, tá bom, então cheguei aqui. E aí, como é que a gente ia viver? E o sentido da vida, como é que ia ficar? Né? Então, vamos lá. Então, primeiro pilar para uma boa vida do nosso ponto de vista, conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento e autoconhecimento profundo, tá? Não autoconhecimento até a página 2, ok? E aí, conheça a sua história, conheça as dores da sua criança e conheça a história da sua família. Agora me colocou em processo. Gente, faz parte do autoconhecimento, porque quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa olhar para dentro. E também, né? Olhar para tudo que me constituiu, né? Para minha história, olhar para as dores e feridas da minha criança, do que eu vivi enquanto criança, e olhar para as minhas histórias familiares. Tudo isso faz parte da gente poder ter uma boa vida. Eu acho que é a primeira vez que eu vou trazer isso aqui. Né? Para quem não sabe, vamos lá, para quem não sabe, alguns já me conhecem. Até que idade vocês acham que eu mamei no peito? Coloquem aí. Ih, gente, Fernando resolveu revelar coisas que ele só revela para alunos, hein? A gente, toda segunda aqui,
vai se sentindo cada vez mais íntimo. Até que... Não, quanto tempo que vocês acham que eu mamei no peito? Quem arrisca aí? Cri, cri. Os alunos não vale. 3 anos, ó. Mais. Mas aí você já entregou pro resto, Não, 3 anos. não entreguei. Pouquinho mais. Pouquinho mais. Quem dá mais? Pouquinho mais. 4 anos. 4 anos. Pouquinho mais. Pouquinho mais. E vocês vão entender porque eu tô falando isso agora. Até com quanto tempo eu mamei no peito? 5 anos, pouquinho menos. Gente, pronto. Vamos lá. 4 anos e meio. O Fê mamou no peito até 4 anos e meio. Por que eu tô trazendo isso? Conheça a sua história. Isso forma um ciclo memorizado de fases de nutrição e separação. Nutrição e separação. E esse ciclo se repete na minha vida. Simbolicamente. E as nossas células, né? As nossas anteninhas, elas vibram para que a gente vivencie isso para que a gente repita os ciclos. Em níveis diferentes, com aprendizados diferentes. Então, ir conhecer a minha história foi muito importante. Por exemplo, eu agora vou fazer 40 anos e até setembro, 40 anos e meio. Eu estou vivendo exatamente certinho, mais um ciclo de 4 anos e meio que se encerra em setembro. E esse foi um dos ciclos mais desafiadores que eu passei e que eu sinto que ele está se dissolvendo, terminando quase no fim. Eu falei, até setembro ele acaba. Olha só que interessante, isso eu já tinha chegado lá o ano passado. Porque também chegou um momento que eu consigo refletir e olhar para tudo que eu ganhei durante um momento desafiador. Porque no momento que nós estamos em desafio, a gente só foca naquilo que não está dando certo. E aí tudo fica difícil, fica pesado. E quando a gente consegue dar esse passo para trás e conhecer a nossa história nos ajuda muito a falar, caramba, quantos ganhos eu tive agora e quantos ganhos eu já tive na minha vida. Então, olhar para a sua história. E quando a gente fala olhar para as feridas da sua criança, porque essas feridas, elas continuam reverberando dentro de nós. É claro que com o autoconhecimento, a gente vai lidando com essas feridas de um outro nível de consciência, né? Então, a gente vai experienciando essas feridas de uma outra maneira. Porém, se a gente não conhece essas feridas, nós somos reféns delas, porque nós vamos repetir e repetir. E as histórias da nossa família, porque nós somos leais a essas histórias. Se eu não conheço as histórias da minha família, se eu não conheço a minha árvore genealógica, se eu não conheço o que os meus antepassados passaram, eu não consigo entender coisas pelas quais eu passo. E geralmente o que a gente se pergunta é, por que eu? Por que comigo? Por que agora? Como disse Emmanuel Corbel, enquanto não aprendemos o que temos que aprender, a natureza nos oferece o mesmo cardápio. E de novo. Seja dentro da minha história biográfica, seja dentro da história da minha família, daquelas coisas que não têm explicação. E a gente se pergunta, por que eu? Por que comigo? Às vezes as pessoas apresentam medos que elas não sabem explicar. Não sei se alguém aqui tem isso. Fala, nossa, eu tenho um medo de, um medo de água que eu não sei explicar. Eu tenho um medo de avião que eu não sei explicar. Vá olhar para as histórias do seu sistema familiar, né? Os medos, aqueles medos que nos tomam e que não têm explicação na nossa biografia, eles estão, sim, na história da nossa família. Então vou contar da história daquela cliente, bem resumidamente. Ela, a partir de um determinado momento, ela começou a sentir pânico de avião. Foi no ano de 2019, tá? O 19 é importante. E aí, teve um dia que ela entrou num pânico máximo, ela me ligou, e aí eu perguntei, alguém na sua família já sofreu um acidente de avião? Teve alguma morte por queda de avião? Ela, nossa, tem uma história assim, assim, assim. Fiz um exercício sistêmico, dentro da sessão de alinhamento biosistêmico, com esse ancestral, e ela voltou em paz, né? Ela estava na Itália para o Brasil. E foi, assim, uma coisa muito confortável. Quando a gente foi conversar, né, com a mãe dela,
Descobrimos que um ancestral tinha morrido aos 19 anos num acidente aéreo daqueles aviões de manobra. E o irmão dessa cliente, quando ele fez 19 anos, ele passou a não querer mais andar de avião. Então, olhem para as histórias da sua família, ok? Próximo pilar. Aqui é conheça as leis que regem a sua mente. Tanto as leis pessoais, quanto culturais, quanto familiares. E o que são essas leis que regem a nossa mente? As nossas crenças. As nossas crenças, elas são construídas dentro da nossa história biográfica, também a partir das histórias do transgeracional e também dentro da cultura que nós vivemos. Perceba a construção. Só para finalizar. Essas crenças podem ser propulsoras, elas podem ser crenças que nos impulsionam a ir além, que nos impulsionam a viver de uma forma positiva, e também podem ser crenças limitantes, que são as crenças mais faladas, né? Quando a gente ouve nas redes sociais, a gente ouve as pessoas falarem muito sobre crenças limitantes. É importante que se conheçam essas crenças. Ah, e como faço? Terapia. E também padrões, né? Você pode perceber padrões na sua vida que são estabelecidos muitas vezes pelas crenças que você tem a seu respeito, a respeito dos outros e a respeito do mundo. Fala, amor. E veja que como está a construção, conheça a ti mesmo, né? E aí conheça a sua história, da sua crença transgeracional, porque assim você vai identificar essas suas crenças. As crenças são tudo aquilo que nós acreditamos, e elas formam o quê? A nossa forma de ver e de enxergar o mundo. Então, a partir dessas lentes, é como nós vamos ir para o mundo, né? Nos relacionar com as pessoas. Nos relacionar com as pessoas, e a partir disso, o meu corpo, ele vai se transformar, ele vai adoecer, ele vai ter mais saúde de acordo com esses filtros. Se eu tenho a percepção, e a percepção é algo muito individual, eu falo que é como a nossa digital, né? Cada um tem a sua percepção, tá? Se eu tenho a percepção de que o mundo é um lugar perigoso, como eu vou transitar na vida? Se eu tenho a percepção de que o mundo é um lugar amoroso, acolhedor, como eu vou transitar na vida? Eu tô dando aqui um dos exemplos. E trazendo isso, já vou deixar aqui o convite, porque nós faremos dia 22 de março, que é um sábado, certo? Das 9h30 da manhã às 17 horas, uma imersão para trabalhar crenças. Quem já fez o nosso curso de crenças, vai ser um curso aprofundado e estendido daquele curso, né, que antes existia. Vai ser uma imersão para trabalho de crenças. Então já coloque na agenda, vai ser 100% online e ao vivo, 22 de março. Depois vamos colocar aqui todas as informações, tá? Vamos lá. Então, falamos sobre 3 pilares. 4 pilares. Conheça e respeite as leis que regem as relações. Começamos pelas relações familiares, porque são a nossa raiz, né? São as nossas primeiras relações, e isso se estende para todas as nossas relações. E essas leis são as leis do amor, do Bert Hellinger, né? Então nós temos a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Quando nós conhecemos essas leis e quando nós conseguimos trazer essas leis para o nosso cotidiano, quando a gente consegue integrar essas leis como uma filosofia de vida, a vida flui muito melhor. Palavra de quem vive isso. Quem viveu sem e agora vive com. Não basta ter o conhecimento, precisamos transformar o conhecimento em prática, mas ter o conhecimento já ajuda muito. Conhecimento é o primeiro passo. E isso, gente, assim, existem várias formas. Ou, né, se você juntar todas, melhor ainda. Então, existem livros para você começar a se conectar com. Você pode participar de workshops de constelação familiar, porque ali você, a cada constelação, vai integrando um pouquinho, além de tocar na sua história. E aqui, dentro do Seja Você, nós temos a formação de constelação familiar, que afinal será a última, porque a mestra, a Maria Cristina, ela decidiu que ela vai se aposentar nessa área como professora.
Não como E terapeuta. é uma jornada para todos que fizeram, que falam, nossa, que curso transformador. Então, E tem um grande diferencial na nossa formação. Ela é uma formação para poucas pessoas, onde todos os alunos são constelados em todos os módulos, são 8 módulos, e todos os que querem se formar facilitadores de constelação começam a facilitar constelações a partir do 5º módulo, com supervisão de nós 3. e quantos professores? Tá? 3 professores. Então, fica aí também com esse convite. Então, expresse suas emoções. Expressar as emoções, Gente, mas sentir não é bom. As emoções são algo que... As emoções são tão importantes para os nossos processos todos, né? Para os nossos processos físicos, para os nossos processos mentais, obviamente, né? Como diz o nome, para os nossos processos emocionais. Precisamos entender as emoções no nosso corpo, entender o que elas fazem com a gente, o que elas pedem da gente, e precisamos aprender a expressá-las. Óbvio que começa no conhece-te a ti mesmo. Eu preciso conhecer as minhas emoções, eu preciso conhecer as minhas reações a cada emoção, e aí eu preciso aprender a expressar essas emoções. Quando a gente contém as emoções, quando a gente não consegue colocá-las para fora, quando a gente não consegue falar sobre elas, quando a gente não consegue elaborá-las além de senti-las, nós adoecemos. Então, para viver uma boa vida, é muito importante que nós possamos acolher as emoções, sentir as emoções e melhorar as nossas reações às emoções, aprendendo também a expressá-las, tá? Isso faz parte de se viver uma boa vida. Aprendendo que todas as emoções fazem parte, todas as emoções são bem-vindas, porque elas falam sobre coisas que são importantes para nós. Elas falam quando a gente está na nossa homeostasia, no nosso equilíbrio, e quando a gente está desviando do nosso equilíbrio. Então, elas são também a linguagem que a gente tem dentro de nós. Então aprenda a expressar as suas emoções. Porque quando nós temos uma explosão de raiva, ou a gente se autoagride, ou quando a gente vai lá para o mundo imaginário, ou quando a gente fica, né, internamente numa conversa se nós somos merecedores ou não somos merecedores, tudo isso faz parte dessas emoções que a gente vive em solidão. Na verdade, quando, por exemplo, vem um pensamento de sou merecedor ou não sou merecedor, nós temos uma emoção que se manifesta, que vai depender muito de como a gente cresceu sentindo se somos ou não merecedores. Se sentimos que somos merecedores, provavelmente teremos emoções que classificamos como positivas, e se nos sentimos não merecedores, dependendo da situação, teremos a manifestação de emoções que a gente considera negativas. E a partir do momento que nós conseguimos falar sobre essas emoções, expressar essas emoções, o corpo, ele vai para um outro estado. E me lembra muito essa semana que passou, eu falei, nossa, eu estava em terapia e eu comecei a falar do assunto tal, e me veio uma outra consciência. Então, quando a gente expressa as nossas emoções também em palavras e em processos, por exemplo, terapêuticos, nós vamos para um outro nível de entendimento. Obrigada, doutora Fúvia. Amei o cabelo da Fê. E me veio uma coisa aqui, dificilmente talvez vocês consigam encontrar, mas podem procurar aí, que é um filme que sumiu, chamado Doador de Memórias. É um filme onde tudo começa num lugar onde as pessoas não têm mais emoções. E magicamente, o que acontece? Essas pessoas não ficam mais doentes. Só que daí também várias outras coisas não acontecem. Então, isso é muito legal desse filme. Doador de Memórias. Falam, as emoções adoecem. Tira as emoções e vamos ver como é que a vida fica, né? Esse filme é bem legal, só que por algum motivo ele não existe mais, não se acha mais. Sem dúvida, a expressão das emoções é realmente o grande pulo. Faz parte de se viver uma boa vida, tá? E aí, sexto pilar, aprenda a linguagem do seu corpo. A mente mente, mas o corpo nunca mente. Vou deixar o mestre da linguagem do corpo aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. Dentro do alinhamento biosistêmico, nós chamamos isso basicamente de sexta lei biológica, né?
trazemos ainda, né? O cliente mente, a mente mente, o terapeuta pode não chegar aonde ele deveria chegar, mas o sintoma, ou nesse caso aqui, o nosso corpo nunca mente. O corpo é a materialização, é a expressão do nosso inconsciente. E aí, vocês já devem ter visto diversas vezes, seja no Instagram, seja em qualquer lugar que vocês foram, aquela imagem do iceberg. E aí falam que 5% é consciente, 95% seja inconsciente, subconsciente, independente do nome que se dê. Ou seja, conscientemente, no máximo temos 5%, eu ainda acredito que é um pouquinho menos. E toda essa parte que é inconsciente, ela se expressa, como a Fê falou, no nosso corpo, no formato do nosso rosto. Nas emoções que estão vivas ali a cada momento. O que acontece, né, de uma adaptação de um órgão, se ele se adapta, se ele não se adapta, na forma dos nossos dentes, tudo. E uma outra coisa que a gente estava conversando ontem, ela estava falando de uma amiga dela, ela falou, olha só como ela mudou, né? Porque ela entrou nos processos de autoconhecimento e eu falei, nossa, ela tá tão diferente, tá tão mais bonita, mudou, rosto mudou um monte de coisa. E isso porque começou num processo de se olhar e aí desabrochar, se transformar. É um alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. É um alinhamento de ser. E isso traz pra gente uma luz a mais, né? Ela entrou no processo de autoconhecimento e hoje, né, como conheço há muito tempo, ela pode viver a autenticidade dela, ela pode ser ela nas relações. E isso, gente, juro, isso não tem preço. Não tem preço. E quando a gente entende o que o corpo ele começa a comunicar com a gente, primeira coisa, né? A gente consegue não entrar no medo, não entrar no pânico. Eu acho que esse é o maior ganho, porque quando a nossa mente está em segurança, o nosso corpo consegue fazer os processos que ele precisa para que a gente volte para o equilíbrio. Quando a gente entende o que o nosso corpo está nos comunicando, a gente fala, opa, preciso recalcular a rota, porque se eu continuar nessa rota, meu corpo vai padecer, logo eu também vou padecer. E quando nós entendemos que o corpo comunica, a gente entende o que está acontecendo com as pessoas à nossa volta. E aí nós podemos colaborar com o processo e ver também se nós não estamos, de alguma forma, sendo um fator para que essa pessoa não esteja vivendo com qualidade. Essa questão da gente ouvir o corpo, entender a linguagem do corpo, saber interpretar, né, as mensagens que muitas vezes o corpo mostra em forma de sintomas também, eu acho que traz pra gente uma autonomia, traz de volta pra gente o nosso poder pessoal, que a gente acabou, por conta da cultura, delegando a terceiros. E eu não tô dizendo que os profissionais da saúde não são importantes, eles são extremamente importantes, mas eles não são bons quando a gente acha que a gente não se conhece, que a gente não é capaz de saber, mesmo que intuitivamente, o que a gente precisa para melhorar, e a gente fala assim, resolve aí para mim, me diz o que é que eu tenho, me diz o que eu tenho que tomar para melhorar, né? Nós temos sim, se nós estamos conectados com a gente, conectados com o nosso corpo, se a gente aprende a ler essas mensagens, eu sempre falo isso para os meus pacientes, você sabe mais de você do que qualquer outra pessoa, inclusive do que eu. Você sabe mais de você. E isso tiraram da gente com o tempo. A gente acha que a gente não sabe da gente, que a gente não conhece o que o nosso corpo conta pra gente. A questão é que a gente só se desconectou. O que a gente precisa é se reconectar e entender as mensagens. E da mesma forma que tiraram isso da gente, tiraram isso de vários profissionais da área da saúde, porque hoje existem protocolos que é a forma como eles são educados. Um exemplo aconteceu, ou acontece com um cliente meu que agora, ele diz, né, ele está despertando porque ele encontrou aquilo, né, que ele sempre acreditou. Ele estava com uma dor relacionada aos ombros, foi em um médico, o médico pediu um monte de exames, e o médico pediu para fazer cirurgia, porque ele falou, olha só a sua musculatura, como está frágil, isso, aquilo. Aí ele decidiu ir num outro médico, só que ele foi num médico de cabelo muito branco. Esse médico falou, levanta o braço, faz isso, faz aquilo.
Falou, beleza, tá tudo bem com você? Continua. Ele, não, doutor, aqui me pediram exames e ele falou, não, eu não quero saber dos exames. Exames é a última coisa que eu vou pedir. Porque o nosso corpo se adapta o tempo todo. Então, se doeu um pouquinho e agora você tá melhor e você tá conseguindo fazer todos os movimentos, é o que importa. Porque o nosso corpo se adapta o tempo todo. Olha a diferença de alguém que é lá da velha guarda, de alguém que olhava para o cliente, que buscava entender o que o cliente estava passando, e dessa nova geração que segue protocolos. Não terceirize a sua saúde. Nada em nós é protocolo, tá, gente? Então, assim, viu um post, 5 passos para reconquistar a sua autoestima. Corre. 3 passos de como, sei lá, lidar com a sua ansiedade. Corre. Nós não somos protocolos. Nós somos seres singulares, individuais. Temos, como é que fala? Individualidade biológica, individualidade de histórias, individualidade de olhares, individualidade de percepções, individualidade em como o nosso corpo vai responder a isso a partir de um sistema que acontece dentro de nós. Eu tive que respirar aqui. Por quê? Ler a mensagem da Ontem eu vi de tirar a tireoide de uma criança de 2 anos. É de arrepiar. Vocês entendem que quanto menos conhecimento a gente tem, mais refém a gente fica desses protocolos, do que o outro diz que a gente precisa fazer, né? Enfim, é isso. Falando de corpo, vamos para o 7º pilar, que é movimente seu corpo. O corpo precisa de movimento. Não, eu discordo. Eu acho que o corpo precisa de conforto. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável, onde eu vou descansar. Você sabe que quanto mais conforto a gente tem, conforto que eu digo, gente, é assim, ficar sentado no sofá, não ter que levantar para fazer nada, né? Mais doente a gente fica. Por quê? Porque a gente está deixando de se movimentar nas coisas práticas do dia a dia, né? O corpo precisa de movimento. A vida é movimento. O corpo vivo precisa de movimento. Não me importa como você escolhe se movimentar. Se você, sei lá, você mora no 12º andar e você vai subir e descer de escada no seu prédio, se você vai fazer uma academia, vai treinar, se você vai fazer um yoga, se você vai fazer calistenia, se você vai fazer dança, se você vai fazer circo, se você vai pedalar, se você vai nadar, se movimente. Isso faz parte de se ter uma boa vida. Olhe para a natureza e veja que o tempo todo a natureza está em movimento. Tem uma parte muito boa que nós saímos desse ciclo do luta e fuga, de ter que fugir até mesmo de um leão, de um tigre. Só que nós entramos em outro processo de luta e fuga que foi colocado pelo sistema e que também está tudo bem, tudo é adaptação. Agora, vamos olhar para os nossos ancestrais até a década ali de 70, 80. Existia muito mais movimento, ficávamos muito mais em pé. E hoje os trabalhos em geral, todo mundo sentado. O nosso mesmo. O nosso. Né? Eu trabalho sentada, atendendo. Trabalho sentada, dando aula. Se eu não me obrigar, ou seja, se eu não me convidar a fazer algo, né, a colocar o corpo em movimento, eu não faço nada. Certo? Porque a minha mente está trabalhando o tempo todo. E a minha mente trabalha, viu? Agora, eu fico sentada o tempo todo. Então, eu me proponho a fazer atividades. Tanto que eu gosto, porque é importante que a gente tenha atividades físicas que a gente gosta, e tem outras que são importantes porque fazem bem. Eu não sou uma pessoa que gosta de treinar musculação. Porém, eu decidi, né, que como adulta, eu precisaria colocar pelo menos 2, 3 dias de treino na minha rotina. Por quê? Porque isso é importante para a longevidade. E como boa aquariana, ela faz outras atividades também. E aí eu faço dança, junto com o Fê hoje, depois da live, inclusive. Eu faço pilates, que é uma coisa que eu gosto. Eu faço yoga, que é uma coisa que eu gosto. E tô me convidando a colocar o corpo em movimento. De domingo a gente tem ido caminhar no parque com os cachorros. Então, são vários estímulos diferentes. Encontre a sua forma de colocar o seu corpo em movimento. Combinado? Faz parte de se viver uma boa vida.
E é muito importante. E aí, gente, esse aqui vai contra, né, a sociedade da produtividade, como é que é? Trabalho enquanto eles dormem. O corpo e a mente precisam descansar. Isso também faz parte de viver uma boa vida. Tire um tempo de descanso. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem dias que a gente fica mais ausente aqui das redes sociais. Esse final de semana foi um final de semana que a gente escolheu pegar para descansar. E aí, isso também significa sair um pouco das redes sociais, fazer um detoxinho, né? E uma coisa até bem interessante, a Belinha de cabelo, né? Nós fomos para alguns restaurantes, né? Nós saímos sem celular. Fomos pro aniversário do meu irmão. Não coloquei GPS, não coloquei nada para ficar presente. Porque é uma outra coisa que acontece muito, né? Tudo a gente tá automatizado. Eu vou sair, eu coloco o GPS, vou fazer isso. E a gente deixa de estar ali no momento presente, vivendo, tendo que tomar decisões, fazer as escolhas. Passar por aí, não. Tirem um tempo de descanso. Inclusive, coloquei naquela mensagenzinha que fica na fotinho, eu coloquei, lembre-se de descansar, que nós estávamos descansando. E aí eu falei, deixa eu colocar um aviso aqui para as pessoas. Lembrem-se de descansar. Coloquem o tempo de descanso na agenda. Porque o que não está na nossa agenda a gente não faz. O que fica só na nossa cabeça, então, nem se fala, tá? Faz sentido para vocês? Vocês têm tirado o tempo de descanso? A gente, inclusive, fala que o descanso faz parte de um trabalho bem feito. Quando a gente descansa, a gente fica melhor para trabalhar, a gente fica com mais energia, mais disposto, a mente funciona com mais sagacidade, com mais rapidez, tá? Então, tempo de descanso. Quero saber aqui quem é que está descansando. Quem é que tem o descanso na rotina? E esse descanso Coloca eu aqui para eu saber. Faz parte de um sono de qualidade, de ter tempo para não fazer nada, de ter tempo para lazer e, inclusive, eu acho que esse hoje influencia muito, ter tempo onde você vai ficar longe de tudo que é eletrônico. Ok, a Ivana falou, o descanso é fundamental, acabamos por ganhar muito mais tempo, com toda certeza. Stella falou a Adri falou eu tô, e a gente fica muito feliz quando a Adri coloca aqui que ela tá, eu priorizo o meu descanso até, e faltou o resto da frase, Sara, porque a Adri trabalha com a gente, né? A Adri acompanha o nosso ritmo de trabalho, que é bem intenso, e já faz um tempo que a gente tem falado para as pessoas que trabalham com a gente também da importância de se descansar. Então, sim, as pessoas que trabalham aqui com a gente, não seja você, elas descansam, porque a gente sabe que isso é importante. Então, tem dias que a gente não enche o saco delas, né, Adri? Olha o que a Tati trouxe, dificuldade de não fazer nada. Isso são as crenças, as leis que regem a nossa mente e que instalaram na gente como cultura. A Sara falou que durante anos ela não priorizou. Faz diferença, não faz, Sara? Como você se sente hoje? E Tati, muitas vezes o que está no nosso inconsciente quando a gente tem dificuldade de não fazer nada é uma ligação, um link que a gente fez entre o ser e o fazer. A gente sente que quando a gente não faz, a gente não tem valor. Então a gente precisa estar sempre fazendo. Isso faz muito parte dessa cultura de hoje. Ó, tá? Mais um spoiler para vocês que a gente só dá em curso. Isso é dentro do método CSI, na aula de filosofia que a gente bebe vinho, para refletir mais ainda. Não necessariamente, quem não bebe vinho não bebe, tá? Então, voltando lá na história que se conta, aonde Diógenes, considerado um homem muito, 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 muito sábio, Alexandre o Grande decide falar, vem participar do meu reino, e eu vou te dar toda a comida que você quer, todas as mulheres que você quer, todas as riquezas que você quer. E ele, que morava ali dentro de um barril, olha que interessante, né? O nosso Roberto Bolanhos criando Chaves a partir disso. Ele falou assim, saia
da frente do meu sol. Um homem que já tinha muita sabedoria, ele também sabia ali desse tempo de descanso e que riqueza nenhuma vale a pena para ficar preso, para você perder aquilo que é importante para você. Então, faz parte do conhece-te a ti mesmo, saber o que é importante para você, né? A Adri falou, para mim é desafiador não fazer nada, estou praticando. Eu tenho visto que a Adri e a Jennifer estão nesse caminho, né, de praticar ou não fazer nada. Eu e o Fê, a gente tem integrado isso cada vez mais. É claro que não é sempre que é possível, né? Porém, quando a gente está fazendo isso, tá? Eu tinha a crença de tem sempre algo para fazer. Minha mãe dizia isso sempre. Nos últimos anos, eu implantei o descanso como obrigatório. Me sinto mais plena. Gente, faz muita diferença. Façam isso por vocês. Isso faz parte de se ter, de se viver uma boa vida. Na nossa concepção. Ontem a gente acordou cedo, foi pro parque, caminhou, fez um brunch em casa, fizemos coisas importantes, a gente falou, nossa, ainda é meio-dia. E tinha muito tempo, a gente falou, não, hoje a gente vai descansar. E aí, seguimos aqui. Tenha amigos e pessoas com quem contar. Somos mamíferos, seres gregários. Rede de apoio, bons relacionamentos. Comunidades. Calma, esse é o próximo. Calma, não é a mesma coisa. Calma. Relações, vínculos, nutra vínculos. Tenha pessoas que você ama por perto, pessoas que te amam. Isso também está dentro lá das leis dos relacionamentos. Aprenda a dar e a receber, né? Construa relacionamentos positivos, tenha rede de apoio. Isso é importante para o nosso emocional. Isso é importante para a nossa saúde física também. Abraços, colo, conversas, presença. Tudo isso faz parte também de se ter uma boa vida. Ó, Estela, depois do nosso retiro, seja você, olha a vitória que ela conseguiu. Estou aprendendo a ter um fim de semana só para mim, que ela não tinha há anos. E aí, entre todos os pilares, conhece a ti mesmo e vai passando por tudo que a gente já trouxe. O meu descanso começou com o domingo ser o dia de pijama, já que eu trabalhava 6 dias por semana. Fez diferença até no relacionamento com meu filho. Mas respeito e compreensão. Que bom, Sara. Que bom. E assim você também está ensinando para o seu filho a importância do descanso, porque os filhos aprendem por exemplo, né? Então isso é super importante. Então tem amigos e pessoas com quem contar. E isso aconteceu muito nos últimos anos, quando a gente começou a colocar os amigos na agenda. Porque senão a gente só ficava produzindo, tem que fazer mais. Sim, então nossos almoços, nossos cinemas, né, as nossas viagens, isso tudo tá na nossa agenda. Com uma corzinha diferente ali, sabe? A gente gosta de tudo colorido, né? E aí tem ali esse tempo pra gente, pros nossos amigos, pros nossos familiares, tá? Grandes filósofos gregos também praticavam ter momentos de não fazer nada. É muito importante para a criatividade, é muito importante para a gente arejar, né, aqui os pensamentos. A gente precisa de pausas, elas são essenciais para a saúde como um todo. Tenho ido passear com as filhas, tendo mais tempo com elas. Perfeito, Paty. Estela tem dificuldade de ter amigos fiéis. Isso também é uma construção, Estela. Isso também é uma construção, né? Aí sim, né? Agora que o Fê, gente, é o louco da comunidade, tá? Então, ele antecipou, mas aqui esteja próximo de pessoas com os mesmos valores e objetivos. Faça parte de comunidades que fazem sentido para você. Muitos que estão aqui já fazem parte da nave, ou vocês, de alguma forma, estão sempre acompanhando a gente, vocês estão aqui com o pezinho na nave. E é um lugar onde as pessoas falam, nossa, é tão bom estar aqui, porque a gente pode falar daquilo que a gente acredita, a gente pode trazer essas ideias malucas. A gente pode ser a gente sem medo de ser a gente. E aí eu não preciso ficar, né, vestindo uma máscara para pertencer, porque aqui eu posso ser autêntico, eu posso ser autêntica. Nós tivemos um cliente que na semana passada veio presencial numa constelação e ele falou, nossa, como eu estava sentindo falta de encontrar o grupo, fica tudo mais leve. Eu falei, porque aqui você pode ser você mesmo. A Arami falou, e as pessoas achavam que eram folgados. Isso é interessante, né? Quem acompanha a gente aqui já sabe porque eu falo isso. Fala muito. Quando a gente traz essa palavra folgado, né, e a gente usa isso sem perceber,
e eu sou a doida da linguagem, né? Quanto mais eu estudo a importância de como a gente se comunica, de como a gente coloca as coisas em palavras, mais eu acho que isso é importante. Folgado, né? Folga tem um viés muito pejorativo, né? As pessoas quando falam, tal fulano é folgado, isso não é bom. E muitas vezes a gente fala assim, hoje é meu dia de folga. Vocês acham que o cérebro de vocês vai deixar vocês descansarem em paz, sabendo, nessa sociedade de produtividade, né, que você tem um dia de folga? E você é folgado? Ou seja, um dia onde você é folgado? Então, eu mudei, eu não falo mais dia de folga, não falo mais dia de folga. Por quê? Por conta disso. Eu falo dia de descanso. Nós temos nosso dia de descanso. E aí, o meu cérebro ele não vai fazer essa leitura de que eu estou sendo folgada. Porque por mais que a gente fale assim, mas para mim folgado não significa isso, lembra que eu falei das crenças culturais? Dentro da nossa cultura é o que significa folgado, né? Então sim, nós temos o direito de pausar, nós temos o direito de descansar sem nos sentirmos folgados. Paty Miller colocou, amo comunidades. Paty, conta aqui para o pessoal há quanto tempo você está com a gente. E a Paty, ela não é de São Paulo. Você se sente parte da comunidade? Você se sente acolhida estando longe? Conta aqui para o pessoal. Olha, Estela, com certeza com vocês eu achei meu grupo e agora eu posso ser eu. A Paty nem conhece a gente pessoalmente. Gratidão, Estela, pelo compartilhamento. E é como se conhecesse, né, Paty? Eu sinto que eu te conheço. Enquanto a Paty vai respondendo a pergunta do Fê aí, então esteja próximo de pessoas com os mesmos valores e os mesmos objetivos, faça parte de comunidades que fazem sentido para você. E aí vamos para o 11º pilar, aprenda a se comunicar. Olha lá, Paty, desde 2020 sou da família, a gente considera assim também. A Paty fez algumas das nossas formações. Ela fez quase todas. Ela tá dentro de tudo que a gente disponibiliza, ela tá. Quando a gente dá aula, ela tá. Quando a gente faz workshops, ela tá. Né, Paty? A Paty ainda não fez a formação em constelação, porque ela já é consteladora e ela fez outras escolhas. Mas, CSI, Alinhamento Biostêmico, Bússola Mentoria, ela tá no Clube do Vinho, Aprendizagem Inteligente, curso de Anatomia, Embriologia e Hormônios. É da família mesmo, como ela falou, né? E aí, gente, isso aqui é uma habilidade, né? Aprenda a se comunicar, isso vale para você consigo mesmo e com os outros. Comunicação. Comunicação interna, né? Ou seja, comunicação intrapessoal e comunicação interpessoal. Quando a gente começa a entender sobre nós, não largo por nada. Que bom, Paty. Entender o que se passa dentro de mim, quais são as minhas necessidades, né? O que o meu corpo está me comunicando, como que eu consigo acolher isso, como que eu consigo falar isso para o outro. Eu sempre falo sobre limites, né? E limites, dar limites e não dar limites, isso gera muito sintoma, muito mal-estar emocional, né? Eu falo que tem 3 níveis de limites, né? A gente primeiro começa com conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer quais são os meus limites. Quais são os meus limites, né? O que é importante para mim, o que eu preciso cuidar. Isso é uma coisa. Segundo nível, expressar, comunicar esses limites. Como eu comunico esses limites que eu percebo em mim, né? E depois tem o 3º nível, o nível hard, que é sustentar os limites. Porque às vezes a gente conhece os nossos limites, a gente até consegue expressar os limites, mas a gente tem dificuldade de sustentar os limites. Isso faz parte de comunicação, tá? Então, aprender essa comunicação interna e essa comunicação externa. O último passo da comunicação não violenta, fazer pedidos específicos. Como que eu posso aprender a pedir se eu não sei o que é importante para mim? Como que eu posso pedir aquilo que eu preciso ou comunicar aquilo que eu sinto se eu não tenho essa comunicação? Então, essa comunicação é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente mergulha dentro do método CSI. E diversas, né, teorias de comunicação, desde a programação neurolinguística, que nos passa uma estrutura muito coerente, passando também por hipnose, onde a gente aprende essa comunicação com o nosso subconsciente, a comunicação não violenta, que eu acredito que foi uma das formas
mais simples, assim, e não é simples de aplicar, Nem mas um da pouco. gente passar a reconhecer os nossos sentimentos e as E nossas necessidades a necessidades. partir disso. E a análise transacional, que é uma teoria do Eric Berne, que eu considero, assim, a cereja do bolo. Gente, o CSI, o método CSI é uma mudança de vida, tanto pessoal quanto profissional, isso sem dúvida, porque é muito autoconhecimento e como aplicar isso, né, na nossa vida e na vida dos nossos clientes, para quem trabalha com isso. A Sara falou, aqui na Suíça, em alemão, o dia que não se trabalha é o dia livre, literalmente. Pronto. Isso é uma coisa que a gente fala sobre a questão da alimentação, né? Quando as pessoas estão fazendo reeducação alimentar ou dieta e tal, elas falam do dia do lixo. Péssimo. Gente, é sério. Como que vocês acham que o corpo recebe algo no dia do lixo? Não faz nem sentido uma coisa dessas, né? Na minha concepção. A gente, quando tem esse dia, né? Que é um dia onde a gente fica livre para escolher o que comer, a gente chama de dia da criança livre, né? Dia que eu escolho satisfazer outras necessidades que não aquelas relacionadas, enfim, aos meus objetivos, né? E tal. Enfim, mas a gente tá sempre satisfazendo necessidades, tá? Isso é super importante vocês saberem também. A Rose falou, entrei pra terapia Desatando Nós pra literalmente começar a fazer isso. Gente, o grupo de terapia Desatando Nós começou na semana passada. Foi um encontro muito legal. Foi incrível, não foi, Rose? E as inscrições ainda estão abertas, é possível entrar até a primeira semana de março, depois o grupo se fecha e aí só no ano que vem, a não ser que a gente abra um segundo grupo no meio do ano, que a gente ainda não sabe se vai fazer isso, tá? Então, E já vou aproveitar também, tem amanhã encontro do grupo Florescer, que é um grupo de suporte emocional. Para os nossos alunos das formações, ele é gratuito, e para todas as outras pessoas tem um investimento de R$45. Vocês podem me chamar ou aqui no direct ou no meu WhatsApp, se vocês quiserem participar do encontro de amanhã. É um grupo de escuta profissional, com direcionamento, acolhimento, muita troca. É muito legal e ele só acontece uma vez por mês, ok? E o último? Por último, e não menos importante, a Rose. Foi incrível, sim. Inclusive, tinha preconceito sobre esse tipo de terapia. A Paty falou que vai estar lá amanhã no Florescer. Ótimo, Paty. A Rose, inclusive, é que agora ela compartilhou aqui em aberto, né? Eu não ia falar. Ela falou isso. Ela falou assim, nossa, eu tinha muito preconceito, julgamento em relação ao grupo. E ela falou, e eu senti que vai ser muito bom pra mim, muito importante pra mim. Isso é muito legal. E dentro do meu grupo, algumas pessoas... Nossa, mas terapia em grupo? Eu falei, só confia. E as pessoas não querem perder. É uma coisa impressionante. É lindo. Porque é a força do grupo. Somos mamíferos, queremos estar juntos. E a história de um... toca na história do outro, né? A Rose viu isso. Nenhum grupo se forma por acaso. E por último, e não menos importante, tenha um ou mais propósitos. Um sentido claro do porquê acordar todos os dias. Gente, isso é o que guia a nossa vida. É o que dá energia, é o que dá combustível. Sentido de vida. Teoria da psicologia do Viktor Frankl. Terapia do sentido de vida. Tenha propósitos. Tenha um porquê levantar. Tenha um why. Né? O nosso porquê. Tem gente que fala de why e who, né? Por quem. Né? Por quem eu faço o que eu faço. Eu acho que é sempre muito importante que a gente faça por nós, em primeiro lugar. Né? Mas sim, tem muitas coisas que o que motiva é o Fê eu ter o Fê do lado, né? Eu ter os pets aqui, eu ter a minha família, né? Porque isso são coisas que me motivam. Porque a felicidade só é real quando compartilhada. Então é why e who. Ah lá, a Paty tá fazendo o Florescer e tá fazendo a terapia biosistêmica com o Fê. Né? Eu falei que a Paty tá em tudo, né, gente? A Estela, eu também estou no Florescer amanhã. Ótimo, ótimo. Então, gente, se vocês ainda não têm clareza, né, ou se sentem que estão sem um propósito, sem um sentido, é muito importante que vocês busquem ajuda, tá? Que vocês encontrem alguém que consiga ajudá-los a se reconectar com essa essência do que eu vim fazer aqui. Como que eu vim contribuir para mim e para os outros, né? Isso é muito importante também para se ter uma boa vida. E eu acho que dentro desse sentido também tem essa conexão com a nossa espiritualidade, né? Do por que a gente está aqui,
essa conexão com algo maior que existe dentro de nós e que nos move na vida. Essa conexão com a espiritualidade, ela também faz parte desse sentido. Ela precisa estar integrada nisso. Somos seres biopsicossociais e espirituais, tá? E se vocês curtiram, né, e querem refletir mais sobre isso, se aprofundar mais sobre isso, contem com a gente, seja você escola. A partir dessa semana nós estamos fazendo entrevistas para os processos que vocês podem passar aqui com a gente. Então, se você não sabe qual caminho que é o melhor para você seguir, pode entrar em contato no direct, que a gente vai conversar com vocês. Nós temos agora o nosso retiro, seja você 3 dias com a gente, 3 dias que vocês vão estar próximos. A gente não vai ter lá 100, 200, 300 pessoas, a gente fala com cada um de vocês. Está nesse processo quase que basicamente dando a mão para que você saia desse ponto onde você se encontra em um desafio para compreender para onde que você vai caminhar com autenticidade. Fio condutor da imersão, autenticidade, pertencimento. A live da semana passada a gente falou muito sobre isso, como muitas vezes a gente deixa de expressar quem a gente é para pertencer. Isso é muito mais profundo do que parece, tá? Então, se você não assistiu a live da semana passada, assiste a live da semana passada. E se você se sente chamado para se conectar com você, para desenhar uma jornada mais conectada com você, venha para a imersão Seja Você. 14, 15 e 16 de março. Gente, esperamos que essa live tenha gerado reflexões importantes para vocês. São 12 pilares que para nós fazem muito sentido na construção de uma boa vida. A Sara falando, a terapia em grupo me surpreendeu pela positiva. Gente, juro, são processos riquíssimos. Histórias compartilhadas curam, sem dúvida, né? A gente se cura no encontro, porque somos seres relacionais, somos interdependentes. E as histórias, elas se conversam, então é muito curador. Desejo para vocês, aliás, desejamos para vocês uma excelente semana, uma semana de muita luz, uma semana com consciência, uma semana amorosa, uma semana com tempo de descanso. Nos vemos na próxima segunda com os Fês. Beijo!